Bom dia, pessoal. Eu sou o psicólogo Lucas. Hoje aqui vim falar, como complementar também, aquele vídeo que eu fiz no canal do Gilberto. Eu fiz um vídeo, um podcast, falando um pouquinho sobre depressão, sobre ansiedade. Quem quiser ver, vê aqui no link aqui na descrição, tá bom? Espero que você esteja bem. Hoje vem falar sobre depressão, tá bom? E o porquê, tem uma parte do vídeo que a gente fala, que a gente conversa, que ele fala o seguinte: Lucas, e aquela pessoa que sorri muito? Aquela pessoa que não parece que tem, como é que a gente vai investigar isso? Como a gente vai perceber isso? E eu tinha falado para ele, de forma até coerente, falei o seguinte: olha, existem momentos que a pessoa demonstra, mesmo que seja um pouco, ela vai sempre demonstrar. Ela demonstra de uma forma ou de outra, uma mudança de comportamento, ela para de falar com você, ela se irrita com mais facilidade. É uma questão de muita atenção, muitas das vezes. Às vezes está na cara, é evidente, e às vezes não está. Então vamos lá, hoje eu quero falar de um papo muito sério, então roda a vinheta. Então, gente, primeiro, antes de começar, tem uma parte no vídeo lá que se criou muita confusão, muita bagunça sobre os termos, e eu queria explicar, antes de tudo, por que a depressão é um transtorno e não uma doença, e não só uma síndrome. Vamos lá. Primeiro, síndrome são um conjunto de sintomas. Esse é o significado da palavra síndrome. Então, depressão tem um conjunto de sintomas que caracteriza a depressão. Mas síndrome não é a mesma coisa que doença, síndrome não é a mesma coisa que um transtorno. Síndrome tem por seu significado conjunto de sintomas, que aí sim pode caracterizar uma doença e aí pode ser classificada como um transtorno, beleza? Outra coisa que precisa ser bem clara é sobre doença. Por que eu não considero depressão geralmente uma doença? Por quê? Porque doença tem o seu quadro bem específico. Vamos dizer sobre a Covid-19, por exemplo. A Covid-19 ela é ocasionada por um vírus. Então você sabe a causa. A causa ela é única, a causa ela é específica. Por mais que se você não sabe tratamento, não sabe como tratar aquela doença, tudo bem, tá? Isso é uma outra questão. Sobre tratamento é uma outra situação, uma outra questão. No entanto, doença, você sabe a causa, geralmente a causa é bem específica, a causa é unilateral, ela vai em uma direção. Agora, o que classifica um transtorno? O transtorno significa que a causa é multifatorial. O que é multifatorial? Existem várias coisas acontecendo que provoca, que ocasiona, que faz com que aquela determinada questão ocorra. Por exemplo, o transtorno de depressão maior. Vamos lá. Existe a questão da predisposição genética, ou seja, seus pais tiveram depressão, seus familiares tiveram depressão, então há uma predisposição maior em ter um quadro depressivo. O segundo ponto é como é que a sua família lida com as frustrações? Como é que a sua cultura familiar lida com as situações da vida? Como é que acontece isso? Então, se você não sabe lidar com as dificuldades da vida, isso pode ocasionar em você uma desencadear, mais um impulso para ter um quadro depressivo. Qual é a sua fragilidade? Porque todo mundo ela tem uma fragilidade diferente. Eu tinha dito no vídeo, eu falei assim, já reparou que tem pessoas que ficam mais ansiosas com facilidade? Que tem crianças que chegam e falam em público, e tem crianças que morrem de medo e começam a tremer. Então cada um de nós, temos fragilidades. Se temos fragilidades, predisposições pessoais, nossa, então, isso pode ser um fator que facilita um quadro depressivo. Como é que você lida com as frustrações? Como é que você lida com as situações? Tá? Um outro ponto são os neurotransmissores. Como é que ocorre aqui a questão da serotonina, dopamina? Como é que isso influencia o nosso comportamento também? Então, isso são pontos, são questões que são multifatoriais. Então, a forma que você lida com o sofrimento, a predisposição genética, a sua cultura familiar, tudo isso engloba e misturado juntos é o eliciador de um transtorno mental, como, por exemplo, a depressão. E aí entra um ponto no vídeo lá que eu acredito que preocupou muitas pessoas e eu preciso reforçar isso, sobre a questão da depressão silenciosa, vamos dizer assim. A depressão que não tem cara, a depressão que não tem cheiro, a depressão que geralmente, muitas vezes, você não percebe. E aí perde um ente querido, porque aí a pessoa acaba selecionando suicídio e você fala, caramba, mas como a pessoa sorria, a pessoa era feliz, a pessoa ela brincava, a pessoa ela estava curtindo aqui com a gente ontem e hoje ela se matou. Como isso? Tá? Então eu quero dizer para você que tem algumas classificações diferentes sobre depressão. Primeiro ponto que eu preciso enfatizar, que a depressão, para se enquadrar em um quadro depressivo, o DSM e outros manuais de diagnóstico, eles definem que precisa estar, na maior parte do tempo, em um estado de tristeza, por exemplo. No entanto, não é todo o tempo.
é na maior parte do tempo, na maior parte dos dias, e não em todos os dias. Então as pessoas se enganam porque elas começam a entender que a pessoa em estado depressivo, ela tem que ficar no canto dela, sem se alimentar, ou se alimentando demais, ou dormindo de menos, toda no cantinho dela, sempre. E não é assim que muitas das vezes funciona, por isso ocorre a confusão. Um outro ponto que precisa enfatizar aqui é que existem graus de depressão. Então existe a depressão leve. Pode ser que essa pessoa tenha uma depressão leve e que ela lida de forma bem positiva ou lida de muitas formas com as situações que trazem prazer. Ela consegue sentir prazer em algumas situações e em outras não. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda. Calma, eu vou entrar nesse ponto, vou ir mais a fundo dessa questão. Existe um outro ponto que é a questão do esforço para manter uma aparência. Existem muitas pessoas que têm depressão, mas por um estado social, por viver de aparência, seja um pai ou uma mãe que precisa aparentar para um filho estar bem, seja um pastor que precisa aparentar para a igreja que está bem, seja um membro da igreja que precisa aparentar para o seu pastor que está bem, sejam amigos que têm vergonha de aparentar que está em um estado mal. Existe um estigma, existe uma ideia de que quem é depressivo, quem tem depressão, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não merece viver, que não tem que lidar, que não sabe lidar com as coisas, que é imatura, que é fraca demais. Então as pessoas muitas vezes elas acarretam nelas uma certa vergonha, um certo medo de falar para as pessoas o que estão sentindo. Então esse é uma das questões. Existe uma depressão que se chama depressão atípica, que desde os anos 60 ela vem sido falada e discutida. O que seria uma depressão atípica? Essa depressão atípica, ela mostra um quadro de pessoas que, em certos momentos, ela se sente bem, em certos momentos, ela se sente mal. E aí você se pergunta, mas por que quando ela está com os amigos, ela está muito bem, nem parece que tem depressão, mas quando ela está sozinha, ela está murcha, ela está internalizando tudo, ela se sente infeliz, se sente com raiva, se sente distante dos amigos, sente que não tem valor, sente que não tem importância. Isso pode se caracterizar como um quadro de depressão atípica. E é por isso que rola confusão. Nesse momento eu quero mostrar para você um vídeo que me chamou muita atenção e foi o iniciador, foi o provocador, foi o que me incentivou a lançar esse vídeo nesse canal, hoje, né? E vou mostrar para vocês agora. Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? How's the week? Okay. Yeah. I hope there's better outside football. Você viu o vídeo? Você percebeu? É por isso que você pode perder alguém importante sem notar. Porque muitas vezes a gente está olhando pelo visual, pelo rosto, pela cara, pelo que a gente está vendo. E esquece de perceber o que está acontecendo aqui dentro, na mente da pessoa. As pessoas geralmente dão sinais, como discutido no vídeo anterior, no podcast, aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa dá sinais. Uma pessoa que totalmente interage com você o tempo todo e ela para de interagir, ops, é um sinal de alerta. Ela gostava de comer muito bem e agora ela parou de comer, está desanimada, opa, sinal de alerta. O que essa pessoa está falando? Será que ela está falando o tempo todo? E ela não falava antes. Ela fala o tempo todo que queria morrer, que não tem esperança no futuro, que não está se alimentando direito, que não sabe por que está desanimado, por que está tão triste, que sente uma angústia muito forte. E agora eu quero soltar um alívio para você. Às vezes a pessoa não fala,
por conta daquelas questões lá em cima. Às vezes a pessoa se sente tímida, ou vergonha, ou medo de falar. No entanto, tem muitas vezes, a gente não percebe porque a gente também está criando uma ideia sobre como deveria seguir um quadro depressivo. Então a gente vê a pessoa sorrindo e esquece de perguntar como é que ela está quando ela chega em casa. E se a pessoa fala, poxa, eu estou desanimado, opa, sinal de alerta. Ah, não estou me alimentando direito, opa, sinal de alerta. Só que são coisas minuciosas. Nesse vídeo que eu mostrei para vocês, mostra uma pessoa que se mata, infelizmente, ela morre. Mas ela morre e o colega dela nem teve tempo para perceber, para visualizar. Uma boa sacada do vídeo. O colega, ele não conseguiu perceber. E você percebe que o colega, esse que é surpreendente. Geralmente a gente percebe que é o colega que está triste, que está chateado, que está meio cabisbaixo ali. A gente vê pelo visual e acha que é ele que vai morrer. É ele que vai se matar. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa pelo que a gente está vendo e esquece de avaliar o que está aqui. Esquece de conversar com a pessoa e perguntar o que está no coração dela, o que está na mente dela. Isso é um vídeo de alerta, é um vídeo para você ficar atento, é um vídeo para incentivar você a pesquisar mais sobre a depressão, a ficar atento sobre seus amigos, a ficar atento sobre seus familiares. Você não precisa solucionar o problema, mas você pode solucionar, você pode incentivar essa pessoa a buscar um profissional, a buscar uma ajuda qualificada. Gente, um abraço. Eu espero que dê tudo certo para vocês. Tá? Torço muito por vocês e é isso. Boa tarde. Isso aí, esquecendo. Também quero pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, me dá uma força. Comentem aqui embaixo que vai impulsionar o meu canal mais pra frente. Curtam, vai me ajudar muito. Isso aqui dá um trabalho, fazer tudo uma pesquisa, fazer tudo um estudo, um repertório. Tudo dá muito trabalho. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que você curta, compartilhe e comente. Eu agradeço por tudo. E é isso.